Irmãos, a Bíblia trata dos santos anjos 300 vezes. O detalhe é que a carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz que os anjos são incontáveis. Já Daniel, no capítulo 4, diz que são tanto anjo, mas tanto anjo, que eles são incontáveis como as estrelas do céu e as areias do deserto. Já o livro do Apocalipse, no capítulo 5, São João tem uma visão, e na visão ele diz: eu vi milhares de milhões de miríades de anjos diante do trono de Deus. Portanto, somando Daniel com o Apocalipse de São João, com o autor da carta aos Hebreus, nós sabemos que a Bíblia trata 300 vezes dos anjos, porque são muitos e muitos e numerosos os santos anjos. E a teologia da igreja é maravilhosa quando vai tratar disso, porque os anjos são divididos em 3 hierarquias e 9 coros diferentes. A primeira hierarquia é a hierarquia que atua somente no céu diante de Deus. Nessa hierarquia está o coro dos serafins, dos querubins e dos tronos. A segunda hierarquia é a hierarquia que atua na geografia do universo. Eles atuam nos minerais, nos vegetais, na organização do cosmos, dos astros. São eles os potestades, as dominações e as virtudes. E a terceira hierarquia são os anjos que só trabalham para os seres humanos. São eles os principados, os arcanjos. Estamos nessa noite celebrando 3 deles, e o nosso anjo da guarda. Primeira coisa que temos que saber é que os poderes dos anjos são ilimitados. Por que que o poder dos anjos são ilimitados? Primeiro, porque São Tomás de Aquino, que é chamado também de doutor angélico, ele nos dizia que os anjos são poderes de Deus em movimento. Ou seja, quando Deus pensa em fazer alguma coisa, os anjos são a execução do haja e do fazer de Deus. É a mesma coisa que diz o Salmo 68, a dizer que os anjos são como que a carroça, o cavalo que leva o estandarte da glória de Deus. Então por que que os santos anjos têm poder de nos curar, de nos libertar, de nos proteger, que é o tema dessa noite? Porque eles são ilimitados, porque eles são a própria glória de Deus em movimentação a nosso favor. Segundo motivo do porquê que os anjos são ilimitados, porque eles têm a visão beatífica de Deus. Eles sabem muito bem como Deus pensa, como Deus sente e qual que é a visão do coração de Deus para nós. E a carta aos Hebreus no capítulo 1 diz que eles são seres espirituais, como não estão presos na matéria, têm poderes de ir e vir e atuar espiritualmente no meio de nós. Assim como o Catecismo da Igreja Católica também vem nos dizer no parágrafo 328 que eles não são seres corporais, então não tem matéria, por isso os poderes angélicos são ilimitados. Que maravilha saber disso. Um anjo então tem poder sobre qualquer coisa, tem a visão de Deus sobre qualquer coisa, e é por isso que nós vamos encontrar 300 vezes na Bíblia os anjos fazendo coisas distintas. É interessante que cada história, cada personagem bíblico vai nos trazendo o tamanho da ação e do poder sobrenatural dos anjos no meio de nós, inclusive da sua proteção. Eu quero que você já entenda nessa noite, celebrando o cerco dos arcanjos, que se os anjos têm poderes sobrenaturais, que se é a própria glória de Deus em movimento, significa que Deus, quando pensa sobre nós, os anjos vêm num trabalho maravilhoso de execução. E é claro que às vezes essa proteção, ela é contra pessoas humanas, porque São Paulo diz que os dias são maus, e São João diz que a maldade ia entrar no coração do ser humano, e que antes de Jesus voltar, o amor do ser humano ia esfriar, e que os homens se tornariam insensíveis. Então, quando as pessoas têm inveja de nós, quando as pessoas nos perseguem, quando as pessoas nos caluniam, quando as pessoas desejam algum tipo de maldade sobre nós, sim, os poderes angélicos também atuam nisso, porque uma das funções dos anjos é um trabalho protetivo.
Segunda coisa interessante que você precisa saber é que os arcanjos e os santos anjos também atuam na proteção a nós e a nossa casa contra as maldades espirituais. Nós sabemos muito bem que Lúcifer, que é um anjo decaído, o tempo inteiro trabalha contra nós. É por isso que Jesus diz no Evangelho de São João, no capítulo 10, que ele veio para matar, para roubar e destruir. O inimigo não cansa nem descansa, o tempo inteiro procurando uma brecha para nos desanimar, para nos derrubar. E os santos anjos têm uma coisa que Lúcifer não tem mais. Quando ele traiu a Deus e negou a sua origem, ele perdeu a visão beatífica. Então os anjos decaídos, embora tenham poderes e nós não podemos subestimá-los, eles não sabem o que Deus sabe, não pensam o que Deus pensa, não vê o que Deus vê e não tem participação na onisciência de Deus. Por isso que os anjos decaídos apenas sabem do nosso passado, do nosso presente, mas não têm poder sobre o nosso futuro. Então, os santos anjos, que a Bíblia trata mais de 300 vezes, eles aparecem como uma ferramenta de Deus para atuar na nossa libertação, na nossa proteção contra os poderes negativos das pessoas. É um trabalho de proteção e de justiça, um trabalho de justificação, mas ao mesmo tempo trabalha na guerra e na luta contra os poderes espirituais, contra os demônios. Eu queria que a gente caminhasse aqui um pouquinho, nesse tempo que nós temos nessa noite, para entender alguns casos onde os anjos trabalhavam somente na proteção. E eu quero que em nome de Jesus você se identifique com as coisas que eu vou trazer ao seu coração. O primeiro exemplo nós acabamos de ler agora há pouco em forma de oração. Davi tem uma batalha sangrenta contra os filisteus. E nessa batalha, para pedir proteção, ele está orando diante de Deus. E o Senhor dita para ele o Salmo 90. E o Salmo 90 diz assim: a desgraça e a praga não chegará em tua tenda. E eu posso dizer, não chegará em tua casa. Eu posso dizer, não chegará no teu coração. Eu posso dizer, não chegará até você. A desgraça e a praga não chegará na tua tenda. Porque o Senhor deu ordem aos seus anjos para que te guardem e te livrem, levando em sua palma para não tropeçar. Gente, que maravilha! Olha a atuação do anjo. A desgraça, a praga não chegará à tua tenda, porque o Senhor colocou um anjo. E nessa noite nós estamos venerando os santos arcanjos, e colocou na porta da tua tenda, da tua casa, da tua vida, para te livrar, para te conduzir. E que maravilha, diz aqui, eles te levarão em suas palmas. Imagina você sendo colocado na palma da mão de um anjo, para que possam caminhar sem tropeçar. É isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. Exemplo número 2, o Salmo de Davi também. Salmo 34, versículo 7. Davi diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o salva. Significa que a pessoa está passando por um momento de perigo, e no momento de perigo, a primeira reação emocional é o desespero e o medo. E o Senhor está dizendo a Davi mais uma vez: se você tem aliança comigo, se você adora o meu nome, se você acredita em mim, eu coloco um anjo para acampar ao seu redor. E que legal! Por quê? Porque assim como o inimigo nos rodeia, e a carta de São Pedro diz isso no capítulo 5, que o demônio é como um leão nos rodeando, procurando oportunidades para devorar. Agora o anjo também está ao nosso redor, fazendo um papel de proteção no perímetro da nossa casa, dos nossos negócios, dos nossos bens. Acampa ao nosso redor para nos livrar. Gente, que maravilha! Se você toma posse do que Deus está fazendo conosco nessa noite, você vai levantar a sua cabeça, porque hoje, nessa noite, o Senhor quer tirar de nós esse espírito maligno do medo.
Enquanto nós orávamos, o Senhor me dizia: muitos de nós estamos com medo, como que oprimidos, e os anjos querem fazer esse trabalho da libertação, dessa opressão. Talvez você está oprimido pela depressão, pelo pânico, talvez até pela incerteza do cenário da pandemia, da vida financeira, mas o Senhor disse para Davi, em tempos de batalha, Davi que foi general de batalhas, e ele disse: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o salva. Se você quiser aplaudir na sua casa, pode aplaudir, é isso mesmo. É essa libertação protetiva que o Senhor está fazendo no meio de nós. Que maravilha, que maravilha. Exemplo número 3. Moisés estava muito cansado. Moisés agora tinha passado pela jornada de Madiã. Chegar à terra prometida, na idade que ele estava, com as suas limitações, era algo sobrenatural. E o Senhor diz para Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20: eu envio diante de ti um anjo para lhe proteger e te conduzir até o lugar que eu preparei para você. Você está cansado, Moisés? Você está se sentindo fraco, Moisés? Você não sabe como caminhar, Moisés? Talvez até a sua idade já te propõe limitações. Você está no grupo de risco, Moisés. O Senhor diz: então, Moisés que me escuta nessa noite, pelos canais da TV Evangelizar, eu colocarei um anjo à sua frente para te proteger até você chegar no lugar que eu preparei para você. O nome desse lugar é Canaã. O Senhor está dizendo: você não vai ficar no meio do caminho, você vai chegar no lugar que eu preparei. Aonde eu quero que você chegue, você vai chegar, porque eu colocarei um anjo à sua frente para garantir e proteger que você chegue aonde eu quero que você chegue. Exemplo número 4. Agora é Josué. Josué está diante da terra prometida. O detalhe é que essa terra já tinha dono. Espiritualmente a terra é deles. Mas pela lógica, lá havia os heteus, os amorreus, os jabuseus, os filisteus. E uma raça de homem gigante, numa anomalia bíblica chamada raça de Enaque, de onde saiu o Golias, que lutou com Davi. Eram homens de 3 metros de altura. Como é que Josué, com um pequeno exército, cansado de 40 anos, vai encarar esses inimigos? Mas Josué diz: o Senhor está do nosso lado. Então eles invadem e começa ali uma batalha. Gente, a batalha era para tomar posse do milagre. A batalha era para tomar posse da vitória. E Josué vai encabeçando e vai dizendo: vamos, e vamos, e vamos, e vamos. De repente, no meio da batalha, aparece um soldado gigante e começa com a espada na mão matar os inimigos, matar os inimigos. Então, a Bíblia diz, em Josué capítulo 5, versículo 13 a 15, que Josué chegou diante desse homem gigante, que estava lutando em parceria a favor de Israel, e pergunta: você é um dos nossos, ou você é um dos nossos inimigos? E ele diz: não, eu sou um anjo que o Senhor me mandou para lutar a vosso favor. Alguns exegetas dizem que já é uma aparição de São Miguel Arcanjo, aqui já no Antigo Testamento. Porque é um anjo grande com uma espada na mão e começa a batalhar e batalhar. O Senhor do céu sabia que Josué não venceria essa batalha. Eles precisavam de proteção, força, auxílio e ajuda. Então aparece do nada um anjo gigante e começa a ajudar e ajudar e ajudar. E Josué pergunta: quem é você? E ele diz: eu sou um anjo do Senhor. Eu vim ajudar você para certificar que vocês ganhem essa batalha. E o povo de Israel entrou na terra prometida.